Olá pessoal, sejam bem-vindos para a aula 8 de Brasil Colonial. A gente está pertinho de acabar, tá pessoal? São 67 slides, já estamos na página 50, então já já a gente finaliza, tá? Continuando o tema de sociedade negra e escravidão, é interessante a gente saber que as autoridades coloniais, elas tinham muitos mecanismos para perseguir os escravizados que fugiam, tá? Como a gente viu na aula passada, havia várias formas de resistência e a fuga era uma das formas mais, assim, importantes realizadas pelos escravizados. Um exemplo era a contratação de capitães do mato que iriam capturar e reprimir os fugitivos, né? Ia buscar eles, trazer eles de volta para os senhores de engenho. Gente, os capitães do mato, eles eram contratados, eram homens contratados para realizar esse trabalho. Eles não necessariamente eram somente brancos, tá? Então a gente tinha capitães do mato mestiços, indígenas e até alguns negros libertos, ok? Além disso, a legislação colonial previa punições bem severas e principalmente públicas para fazer com que as pessoas que fugissem servissem de exemplo, tá? Então tinha açoites públicos, o tronco, assim, coisas tenebrosas para realmente causar aquela atmosfera de medo e de repressão. Além disso, os quilombos, eles eram frequentemente combatidos, frequentemente invadidos e atacados por expedições militares legalistas, tá? Esses ataques também eram auxiliados por indígenas aliados dos portugueses. Então, era um cenário realmente muito complexo e de violência. E a sociedade colonial tinha esse medo de revoltas escravas, tinha essa reticência em relação a essas revoltas, principalmente a partir da Revolução Haitiana, que aconteceu ali 1790 e pouco, e durou aí um tempo até a independência, 1804, se eu não me engano. O haitianismo, ele foi assim uma coisa que causou um medo muito grande no senhor de engenho, porque a revolta no Haiti, né, a revolução, foi a primeira revolução americana, a única revolução americana em que os escravizados derrubaram o poder, tomaram o controle, e foi uma revolução bem sucedida, sabe? Então foi muito singular, e isso a gente estuda em História Mundial, aqui não é o lugar, mas eu queria trazer esse contexto aqui para vocês. Então, por esse medo de revoltas escravas, que não aconteceu só no Haiti, tá? Era uma coisa generalizada pela América Portuguesa e pela América Espanhola. A repressão era uma parte fundamental para manter o sistema escravista. Você tinha um sistema que reprimia com violência e que se rebelava com violência. Então, era um conflito ali de qual violência seria a maior para conseguir manter esses escravizados ali na situação de subjugação, né? Subjugados, acho que é a palavra mais certa. Só que assim, não era, como eu falei já antes aqui nas aulas, um sistema completamente preto e branco, tá? Existia muita escala de cinza, ok? E uma dessas escalas de cinza era a alforria, tá? Ela podia acontecer. A alforria, gente, é o papelzinho lá que você conseguia e saía da escravidão e se tornava liberto, ok? Ela poderia ser alcançada perdão, ela poderia ser alcançada tanto pela compra da liberdade, que podia ser feita pela própria pessoa que estava querendo se libertar, ou outra pessoa comprava para ela, tá? Como uma recompensa para um serviço bem feito, uma adesão em testamento pelos senhores. Era muito comum que os senhores se afeiçoassem a alguns escravos, e aí eles falavam, não, quando eu morrer, fulano de tal vai ser liberto, entendeu? Interessante saber, né, que eles se afeiçoavam, mas deixava a pessoa em escravidão até o momento que eles morressem, mas tudo bem. Aí, normalmente, quem obtinha mais chances de ter liberdade eram quem? As mulheres, crianças, mulatos e os escravizados especializados, que estavam ali, que tinham algum conhecimento técnico, por exemplo, mestres do açúcar, sabe? E aí eles podiam ser libertados com maior facilidade. Só que, durante o período colonial, o número de alforrias era bem menor do que o número de pessoas que eram traficadas e escravizadas todos os anos, tá?
E em algumas situações a liberdade podia até ser revogada. Se eu não me engano, até 1665 é 1765, eu não lembro agora. A alforria podia ser revogada se o escravizado tratasse o antigo senhor com desrespeito. Então, a gente vê que era uma situação muito delicada, né? E, tipo assim, os libertos ainda ficavam ali sujeitos à dependência econômica e social em relação aos senhores, porque eles estavam ali sujeitos a restrições políticas, não tinham acesso livre a espaço de poder. Uma pessoa que era liberta, ela não poderia ser uma vereadora na Câmara Municipal, entendeu? Não poderia assumir vários cargos do governo e do funcionalismo público. Então, assim, a situação era complexa. Só que, no final do período colonial, ainda tinha, assim, uma parcela legal da população negra que já era livre ou liberta, tá? E principalmente os filhos dos libertos, eles nasciam livres, então não eram postos na escravidão. Havia uma grande variedade de hierarquias na sociedade escravista, tá? Escravizados domésticos, eles eram mais valorizados e tinham uma expectativa e um estilo de vida melhor do que os escravizados rurais, porque esses já estavam ali tendo que lidar com as demandas do campo, da plantação de açúcar, do sol, da moenda e tudo mais. Os escravizados urbanos e de ganho também tinham um estilo de vida melhor e poderiam até ter uma maior facilidade de alcançar a alforria, porque muitas vezes eles trabalhavam na venda de produtos, bens e serviços e eles poderiam ficar com uma parte dos ganhos que, quando eles juntavam, né, poderia alcançar depois de anos de trabalho a alforria. Também a diferença nos níveis e nas categorias de escravizados, tá? Como a gente já falou, os boçais eram os africanos recém-chegados, que não estavam integrados, os ladinos já dominavam a língua portuguesa e os crioulos já eram nascidos no Brasil. Dentre eles, os mulatos e os crioulos eles costumavam ocupar as funções domésticas, as funções de artesanato e de supervisão. Por quê? Porque a sociedade se organizava segundo critérios de cor. Então, havia uma preferência para escravos com uma pele não tão retinta ou que eram já bem integrados na sociedade brasileira, falavam bem o português porque tinham nascido aqui, ok? Os africanos recém-chegados normalmente tinham que lidar com os trabalhos mais pesados no campo e na produção extensiva de açúcar, na moenda, nas caldeiras, nas fornalhas, que eles podiam ser imolados, eles podiam se queimar e tudo mais. E assim, a escravidão era essencial, tá? Nessa época. Para a economia, para a cultura, era uma parte central, era uma instituição muito central na sociedade colonial brasileira. Agora a gente vai falar sobre os movimentos de revolta no período colonial, tá? Eles envolveram várias formas diferentes de levantes, envolveram conspirações, revoltas regionais, até tentativas de independência, tentativas de alcançar maior autonomia em relação à coroa. E dos principais, a gente tem como destaque quais? A Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, ou a Conjuração dos Alfaiates, e a Revolução Pernambucana. Nessa aula de Brasil Colonial, que está dividida em não sei quantas mil partes, a gente vai falar da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana. Na próxima aula, que é a Independência do Brasil, a gente vai falar sobre a Revolução Pernambucana, porque a data está muito mais próxima da independência do que do período colonial até 1808, tá? E o contexto da Revolução Pernambucana, sim, foi inspirado pela Inconfidência Mineira e pela Conjuração Baiana, mas ele se encaixa muito melhor, por questões didáticas, quando a gente está falando sobre independência do Brasil, tá bom? Essas revoltas que aconteceram no período colonial, elas tinham diversidade regional, social e ideológica. Então, aconteciam em várias regiões, envolviam as mais diversas camadas sociais e tinham objetivos e lutas e fundamentações também muito diversas, tá? A ideia do Brasil como uma unidade geral para os brasileiros da época não era como é hoje, que você nasce, você pode até ser cearense, maranhense, paulista, mas você sabe que no fim você é brasileiro, ponto final. Naquela época não, havia mais uma noção de regionalismo. Você faz parte da Sociedade das Minas, então você vai lutar pela Sociedade das Minas. Você nasceu em Pernambuco, então você vai lutar por Pernambuco,
entendeu? E a gente vai ver isso. A noção mesmo de Brasil como nação foi surgir, pessoal, só depois ali, só no fim da Guerra do Paraguai, ok? Fontes e de inspiração para esses movimentos foram o iluminismo, o liberalismo, a independência dos Estados Unidos, posteriormente, tá? A partir de 1776, porque foi assim um marco no continente americano. E, enfim, havia muitos conflitos na colônia, conflitos sociais, conflitos decorrentes da escravidão, disputas entre os colonos, entre as elites, entre a coroa, até entre os jesuítas, até a expulsão deles do território. E Portugal morria de medo, gente, de revoltas e morria de medo da propagação dessas revoltas por toda a colônia, da contaminação política. E a legislação colonial da época, que era a das ordenações filipinas, tinha ali punições severas para serem aplicadas em casos de crimes políticos, como morte, degredo, que seria o exílio, né, o confisco de bens, açoites e tudo mais. Agora a gente vai ver algumas listas, tá, de revoltas no período colonial. A apostila cita mais, mas eu trouxe as mais importantes que podem eventualmente cair na prova. A revolta de Beckman aconteceu em 1684, ocorreu aqui no Maranhão, porque a gente sabe que sou maranhense, e foi liderada por dois irmãos, Manuel Beckman e Tomás Beckman, contestando o monopólio da Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará, porque como a coroa tinha um monopólio de comércio, monopólio do que acontecia, né? Do que era vendido, da coleta de impostos, enfim, algumas vezes acontecia que havia a criação de companhias de comércio. Pombal mesmo, a partir de 1750 até 1777, ele criou companhias de comércio, né? Só que, antes disso, em 1684, havia a Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará. Além da reclamação desse monopólio, porque os comerciantes queriam ter a liberdade de negociar usando as taxas que eles queriam usar e etc., eles criticavam os jesuítas e a proibição da escravidão indígena. Por quê? Porque os jesuítas defendiam a não escravização indígena. E eles queriam poder escravizar os indígenas, tá? Como início do movimento, o que aconteceu? Os revoltosos, não foi só esses dois irmãos, né? Eles juntaram ali uma galera para se revoltar junto com eles, incluindo Jorge Sampaio. Eles tomaram alguns pontos de São Luís, prenderam os representantes da coroa, organizaram uma junta geral de governo, e até foram tentar atacar o colégio dos jesuítas. No ano seguinte, Portugal enviou tropas que reprimiram a revolta. Foi uma revolta curta, durou aí mais ou menos um ano, talvez até menos. E como consequência, o Manuel Beckman e o Jorge Sampaio foram executados e o resto recebeu punições, foram exilados, foram açoitados e tudo mais. Já passando ali para a região de Pernambuco, a gente tem a Guerra dos Mascates, que ali aconteceu entre 1710 e 1711, um conflito entre duas classes sociais poderosas, uma de Olinda e uma de Recife, que foi a elite açucareira de Olinda e os comerciantes de Recife, que eram conhecidos como mascates, por isso o nome da guerra, tá? O que acontecia? Recife, extremamente rica, queria autonomia administrativa, queria ter uma câmara municipal, porque quem tinha era Olinda, né? E aí, eles iniciaram uma revolta questionando por que a coroa não estava dando essa autonomia administrativa para Recife, por que não havia uma Câmara Municipal em Recife. E esse questionamento sobre a decisão da coroa era uma coisa nova, né? Normalmente você se revoltava por questão social, porque o preço estava caro, etc. Aqui não, é falar, olha, a coroa está errada, tem que dar aqui pra gente nossa autonomia. O movimento ficou, gente, tão grande que até proposta de independência em Recife aconteceu. O pessoal estava falando que Pernambuco tinha que se separar e ficar independente, tinha que se aproximar da França. O governador de Pernambuco fugiu para a Bahia, entendeu? E depois de muita brigaiada, muita crise, em 1711, com apoio português, vendo a situação para acalmar Recife. Gente, lembrando, Recife era extremamente rica, centro ali da economia açucareira. Recife conseguiu sua autonomia, foi elevada à condição de vila, conseguiu sua câmara municipal, entendeu? E a Guerra dos Mascates foi interessante, por quê? Porque difundiu essa ideia de autogoverno na América Portuguesa. E quando você estuda as rebeliões em Recife, você vê que elas são muito específicas. Elas mantêm certa tradição de autonomia, governo e independência, entendeu? Então, parece que houve aqui, principalmente depois do Brasil holandês, né?
houve aqui uma tentativa, o início, na verdade. Não digo nem o início, porque o início seria no Brasil holandês. Mas houve assim os princípios ainda, a origem daquele espírito revolucionário que a gente já viu em Pernambuco tantas vezes, né? Em 1789 aconteceu a Inconfidência Mineira, em Minas Gerais, durante o declínio da mineração. O que acontecia? A produção aurífera estava diminuindo e a coroa não estava nem aí e mantinha impostos pesadíssimos. E ameaçaram impor a derrama. Gente, o que era a derrama? Era a cobrança de 15 arrobas de ouro anualmente. O que são 15 arrobas de ouro? Gente, 15 arrobas de ouro é não, 15 arrobas não, acho que é 10. É 1.500 quilos de ouro. É muito ouro para ser pago anualmente. Se não fosse pago em imposto, a coroa teria então o direito de tirar o ouro dos mineradores. Quem não tivesse o ouro para pagar teria os bens confiscados, os policiais iriam invadir a casa e aí a coroa poderia ficar com esse dinheiro, inclusive tirando dos bens do pessoal. Então, assim, essa ameaça de derrama, considerando a violência dela, causou uma revolta na população, né? Principalmente na elite local, tá? E muitos membros da elite, eles tinham estudado na Europa, tinham ido lá para Coimbra, estudar direito, tá? Eles já conheciam aquela ideia de iluminismo que já estava ali rodeando a Europa. Então, quando eles viram a situação, eles falaram, isso aí tá errado. Vamos instaurar aqui uma federação, um governo, uma república, entendeu? Quais foram as principais causas de Inconfidência Mineira? A gente pode dividir elas em políticas, econômicas, culturais e sociais, tá? As causas políticas envolvem a centralização administrativa excessiva da coroa, a intervenção portuguesa nos negócios das minas, tá? As econômicas, a gente considera a crise da mineração, de novo, produção aurífera, o auge dela foi até 1755 e depois disso começou a cair. E a cobrança rigorosa dos impostos, já tinha o quinto, já tinha o imposto de captação e agora derrama. É para terminar mesmo de matar os mineradores, né? Influência. Gente, tem um gato meu que tá miando aqui. Se vocês estiverem ouvindo, por favor, ignorem, tá? Eu tenho 6, é muito gato. Enfim. Causas culturais envolvem a influência do iluminismo, que já vinha ali da Europa, e também da independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornou independente em 1776, né? Pelo menos iniciou ali a Guerra de Independência, declarou a independência nesse momento. E por isso, a Inconfidência, que aconteceu em 1789, recebeu forte inspiração iluminista e da independência americana. E as causas sociais envolviam a insatisfação das elites, que estavam extremamente endividadas com a coroa. O que acontecia, pessoal, é que muitas vezes as elites, elas faziam um contrato também com a coroa de que elas iriam cobrar os impostos que a coroa pedia, e elas cobrariam uma taxinha a mais e ficariam com essa taxinha a mais. E muitas vezes o que acontecia era, eles não conseguiam cobrar o que a coroa pedia, então eles às vezes nem davam para a coroa, ou eles criavam uma dívida com a coroa e se tornavam devedores, entendeu? Enfim, a Inconfidência Mineira reuniu os membros da elite, foi um movimento de elite, tá, pessoal? Intelectuais, militares, religiosos e proprietários. Proprietários de quê? De terra, proprietários de ouro, tá? Dentre os principais nomes a gente encontra Tiradentes, tá? Ou então José Joaquim da Silva Xavier, quem quer falar o nome inteiro. Ele nem era da elite, ele era um militar. Inclusive levou ali a maior bronca, né? A maior pena. Mas a gente não vai ver isso agora, vai ver depois. Ele era... participava ali dos Dragões de Minas Gerais, atuava como dentista também, divulgava o movimento, percorrendo Minas, Rio de Janeiro, difundindo a ideia de autonomia, a ideia de independência, queria criar uma república florente em Minas Gerais. Então, assim, ele era o principal mensageiro do movimento, tá? O movimento tinha o objetivo de quê? Proclamar a independência de Minas Gerais, em relação à coroa, implantar uma república com base no modelo norte-americano, com governo baseado em câmaras municipais e assembleias locais, então seria naquele estilo mais federalista, incentivar a diversificação econômica da capitania. Uma parte dos participantes estava defendendo o quê? Libertação de escravizados. Só que não havia necessariamente um consenso sobre isso, então não era uma questão do movimento inteiro, de uma parte só. Só que Joaquim Silvério dos Reis,
em troca do perdão das dívidas dele em relação à coroa, foi lá e denunciou a conspiração, tá? O Visconde de Barbacena, que era, se eu não me engano, governador lá da província, suspendeu a derrama, falou que não vai ter mais um imposto, não, mas vai ter agora a repressão do movimento. Os envolvidos foram presos em 1789. Um dos envolvidos, que foi Cláudio Manuel da Costa, foi suicidado na prisão, tá, pessoal? Situações, assim, bem controversas sobre a morte dele. E criou-se um espetáculo nesse julgamento para, tipo, criar a aura de repressão governamental para tentar desencorajar outros movimentos de rebelião contra a coroa. O processo judicial, pessoal, durou 3 anos. O pessoal só foi realmente julgado em 1792. E não só isso, a leitura da sentença durou 18 horas. Então, a gente vê que o negócio estava sério. A maioria das pessoas teve a pena de morte convertida em exílio ou então em prisão, tá? Banimento ou prisão. Só Tiradentes que não. Foi condenado à execução, ele se declarou culpado, ele era o maior mensageiro, botou a boca no trombone e agora ele tinha que pagar pelo que ele fez. Ele foi enforcado, com o corpo esquartejado, exposto em local público, a cabeça levada para Vila Rica, atual Ouro Preto, exibida em praça pública. É um caos, né? E, assim, a Inconfidência foi o principal movimento anticolonial da América Portuguesa no século XVIII. Se me perguntarem, eu acho que o principal movimento anticolonial foi a Conjuração dos Alfaiates. Fez mais do que a Inconfidência Mineira fez. Só que, pelo aspecto até um pouco pioneiro, mas nem tanto, porque teve a Guerra lá dos Mascates, né? Mas pelo aspecto um pouco pioneiro e também pelo teatro que foi feito ao redor desse evento, se tornou o principal movimento, né? Introduziu a ideia de projeto republicano e de autonomia política no debate político brasileiro. O pessoal estava lá isolado, estava lutando por si mesmo, outras capitanias não apoiaram, tá? E o movimento virou um símbolo da luta contra o domínio colonial. Na República, Tiradentes virou um herói nacional, um mártir da independência brasileira. Foram pintar quadro dele, botaram ele parecido com Jesus. Talvez ele nem parecesse que tava lá no quadro, né? Mas botaram ele de cabelo longo, com a barbona, assim. Aquele quadro dele todo decapitado. Eu nem vou botar a foto aqui porque o YouTube pode censurar e derrubar o canal, então vamos evitar. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece aquela foto, viu ela na escola, dos pedaços lá dele, tudo cortado dessa parte. Então, assim, gente, a gente vê que muito que aconteceu no período colonial, ele foi reinterpretado, desconstruído e reconstruído durante a República. Até, por exemplo, o Medo dos Bandeirantes é outro, né? Mas isso ficou já para aulas passadas. O outro movimento que eu gosto muito é a Conjuração dos Alfaiates, 1798. Ocorreu em Salvador. Também é chamado Conjuração Baiana, ou Revolta dos Búzios, tá? O cenário na Bahia era um cenário de crise econômica, escassez de alimentos e carestia. O que é a carestia, Thalita? Inflação. Teve participação ampla de setores populares, não foi um movimento de elite, tal qual a Inconfidência Mineira, tá? Artesão, soldado, alfaiate, negro livre, negro liberto, mulato, até alguns escravizados participaram, tá bom? E na Bahia, 80% da população era composta por negros, então foi um movimento social de grande força. Tem um livro chamado Bahia de Todos os Negros, de Fernando Granato, que ele, tipo assim, reúne as principais revoltas na Bahia aí no período no fim do período colonial, passando pelo período do Império. E é muito bom, porque você vê que a Bahia, Salvador principalmente, foi palco aí de grandes rebeliões, de rebeliões importantes, que mostravam que o povo ele queria participar da vida política da colônia e do Império, né? A Conjuração dos Alfaiates, ela se inspirou nas ideias de Revolução Francesa, principalmente na fase jacobina. Para quem não sabe, assunto de história mundial, que nós iremos tratar também, vamos fazer o curso de todas as matérias, tá? A fase jacobina da Revolução Francesa foi a segunda fase. A Revolução Francesa teve 3, e foi a fase mais democrática e mais extremista também, que teve o Robespierre, e tinha lá, o pessoal era degolado, né? E o negócio era democracia e autoridade do povo, e culto à razão, fim da igreja. Era aquela fase assim mais extrema. Durou tipo 2 ou 3 anos e teve consequências fortíssimas pro resto da história, tanto da França quanto do mundo ocidental, ok?
E a Revolução dos Alfaiates estava defendendo o quê? A liberdade, a igualdade política e a soberania popular. Ideais também da Revolução Francesa. Esse foi o primeiro movimento colonial que associou a ideia de independência política com a ideia de reivindicação social, coisa que não necessariamente aconteceu na Inconfidência Mineira. Ele queria, a Conjuração dos Alfaiates queria ampliar a participação política de grupos excluídos, como o dos libertos, das pessoas não ricas, né, dos mestiços, e também queria proclamar uma república na Bahia, romper com o domínio português, o negócio era realmente autonomia, estabelecer livre comércio sem ter mais o exclusivo colonial. Se me perguntaram o que é, gente, exclusivo colonial, é o monopólio da coroa sobre o comércio entre colônia e metrópole, tá? Em que a colônia fornecia bens primários para a coroa e a coroa vendia bens de maior e de valor agregado para colônia, ok? A apostila explica certinho o que é isso. Então, por favor, comprem a apostila. Gente, a apostila é só uma, tá? Pelo amor de Deus, não comprem a mesma apostila de período colonial 3 vezes, não. Aula de período colonial, uma só apostila. Esse tanto de aula aqui, já estamos na 8ª aula, é só de material de uma apostila, pra vocês verem que o conteúdo realmente é extenso. Tudo que tá aqui na aula, eu trouxe da apostila, ok? Eles também queriam maior igualdade social e política, objetivo de punir autoridades religiosas que eram contrários à liberdade, e alguma parte do movimento também estava defendendo a libertação dos escravizados. Mas, de novo, não era consensual, tá? Tipo assim, é aqui que diferencia um pouco a Inconfidência Mineira da Conjuração Baiana. A Inconfidência só ficou nos planos, a Conjuração conseguiu iniciar uma parte prática, que foi a circulação de panfletos, tá? Salvador amanheceu coberta de panfletos ali em agosto de 1798, cartazes, estavam nas igrejas, nos conventos, na área comercial, conclamando o povo a lutar pela liberdade da república, ou pela liberdade, pela república, contra a coroa. Então, tipo assim, não era mais uma conspiração secreta, virou um momento ali de grande propagação, de propaganda política e pública, tá? Os panfletos tinham linguagem direta, popular, inspirados nos discursos revolucionários da França. Hoje a gente tem pouquíssimas representações desses panfletos. Infelizmente, como era papel, ficou perdido, e como a coroa não queria manter, né, para não incentivar, eles também estavam queimando. A gente tem poucos exemplos de como eram esses panfletos. Aí, o movimento também tinha vários símbolos, tá? Os participantes estavam usando as roupas inspiradas na Revolução Francesa, utilizavam búzios, tá? Quem andava com búzio aí na roupa já sabia que era alguém da Conjuração Baiana. O emblema do movimento era uma estrela vermelha de 5 pontos com um globo ao centro, e uma das frases simbólicas era: apareça e não se esconda. Entendeu? Tipo assim, o símbolo era realmente aquele para conclamar a população para fazer parte da Conjuração Baiana. Só que, antes de virar a revolta, o movimento foi descoberto, né? Não deu tempo. Espalharam os panfletos, mas não deu tempo da galera realmente se armar. Os líderes foram presos durante reuniões conspiratórias. Aí não tem nem como falar que você não sabia de nada se você estava ali no meio da conspiração, né? Houve grande investigação ali, muitas prisões, repressão muito severa, principalmente porque, gente, em 1798 já tinha acontecido a independência haitiana. O haitianismo, então, estava forte. A coroa estava com muito medo de haver uma revolução negra, uma revolta negra, tal qual aconteceu no Haiti, ok? E aqui, o pessoal então foi extremamente punido. Os 4 líderes foram condenados à morte. Tem até a fotinha deles, da cabeça deles. Não trouxe porque o YouTube não deixa, tá? Eles foram enforcados e esquartejados. Outros participantes receberam penas também de prisão, exílio, banimento. E essas punições tinham um caráter exemplar para intimidar as futuras conspirações, tá? Só que assim, essa revolta com a Conjuração Baiana foi a mais popular das conspirações coloniais do século XVIII, que defendia princípios aí sociais de igualdade racial, da ampliação de cidadania, e eu diria até que num âmbito bem maior do que a Inconfidência Mineira. Várias pessoas de diversas origens sociais, raciais e econômicas participaram, tá? A ideia de democracia, de participação popular, de direitos políticos iniciou-se aqui com a Conjuração Baiana, e mesmo que tenha sido derrotada, foi um processo, foi uma revolta que ajudou a formar a cultura política tanto da Bahia quanto do resto do Brasil e dos movimentos de independência no século seguinte, que era o século XIX, tá?